adversário de sábado ontem comeu arroiado, viu? Me arrumou uma vitóriazinha maga. Sabe Contra aquela o gata grande, maga? contra o grande Que Aparecidense. já perdemos de forma intencional para irmos à Sul-Americana 2000 e quando, meu Deus? 2013, eu acho, na Eu Copa quero do lembrar Brasil, dessa porra, Aníbal. Vai te entendeu? lascar, porra. A Eu gente quero perdeu. saber, porra. Me traz isso Enfim, não. uma vitória maga no Maracanã. E a turma, assim, quando acabou o jogo, metade vaiou, metade aplaudiu. E veja bem, eu acho que a gente pode, feito fala o doutor aí, né, o doutor dentista, extrair, né, extrair algumas coisas disso, viu? Porque veja Marcelo bem, Gugel. Marcelo Gugel. doutor Gugel, eu falei, vamos extrair, porque veja bem, não foi somente o Fluminense, viu? Nenhum time ontem de primeira divisão conseguiu bom resultado. Todo mundo ontem quase que se lasca. São Paulo com o Quase que se Náutico. São lasca. Paulo com o Náutico. É São Paulo com o Náutico, mas veja, um menino Fortaleza pegou arroiado com o Retrô, só para dar um exemplo. O Foi. Atlético Mineiro se lascou-se Na com, frente e com, atrás. com 2-2. O Internacional achava que ia meter 4-5 no Maracanã, foi 1-0 com o goleiro do Maracanã pegando pênalti. Ou seja, a galera da primeira divisão achando que ia ser aqui, ó. Não, vou resolver no primeiro jogo. Não, não, ainda não. Vai ter jogo de volta, viu? Vai ter jogo de volta. Entendeu? Porque, por exemplo, só um parênteses, o estádio dos Fica à Aflitos vontade. lotado. Aflitos 1-0, gol de 1-0 da Náutico, meu velho. Entendeu? Então, assim, Fluminense e Aparecidense vai ser de volta, jogo em Goiânia. Enfim, Copa do Brasil é isso. Copa é isso, meu velho. Copa é isso. Os grandes estão se lascando-se na Copa do Pois é. Brasil. Eu defendo uma tese, Aníbal, de que para um equilíbrio, a parte financeira, inclusive, que a gente vê um grande desequilíbrio, que o Campeonato Brasileiro voltasse a ser como era antes. Né? Os melhores da primeira fase se classificavam, mata-mata, tal. Eu acho mata-mata um negócio muito mais justo, porque o futebol nem sempre, para mim, tem que ganhar, porque o cara tem mais dinheiro para investir. Ele tem que ter competência. Competência para comprar jogador bom, mas se o cara bom não jogar bem, quem vai ganhar é o outro pai. Entendesse? Porque, Eu Alessandro, sou o que a totalmente gente, o contra que a pontos gente, corridos. o que a gente está vendo, ou está vendo, é uma hispanização do futebol brasileiro. Porque, assim, o que a gente vai ver é os alternos internos dos ângulos obtusos entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. É o que acontece, por exemplo, na Itália, que ou é Juventus, ou é Inter, ou é Inter, ou é Juventus, às vezes o Milan, ou o Napoli. Ou na Espanha, por exemplo, ou é Real Madrid, ou é Barcelona. O Barcelona é Real Madrid. Às vezes é o Atlético de Madrid. Aqui em Portugal, por exemplo, o único clube que conseguiu romper a barreira de Porto, Sport e Benfica foi o Boa Vista, lá em 99 e 2000. Somente. De lá para cá, ou se alterna Porto, Benfica ou Sport, Sport, Porto e Benfica. Então, se você tem essa prerrogativa de que você botar pontos corridos, cara, a única chance, os principais títulos do esporte, por exemplo, foram nacionais, foram no mata-mata. 87, né? 2008 e 90. Os três títulos do esporte nacionais foram no mata-mata. Né? Então, assim, e outra coisa, as grandes campanhas do esporte em brasileiros foram assim, em 2000, em 94, em 98. Então, assim, é muito complicada essa questão, né? Eu também acho que, assim, por exemplo, é por isso que talvez a Copa do Brasil ela seja tão didática nesse sentido. E olhe que nessa terceira fase eu já sou contra a divisão de pote, porque só na próxima fase que não tem mais divisão de pote, né? Você ainda tem assim essa hierarquia de pote um e pote 2. Veja, você coloca o pote um de um lado, o pote 2 de outro lado. Você já tem essa subdivisão aí. Então, a partir da próxima fase, porque veja, você já coloca de um lado uma supremacia. Todo mundo quer da Libertadores do lado de cá. Pum. E depois você já tem a galera que vem de três fases, ou seja, três jogos aí, ou mais, ou mais disso. Eu já sou da prerrogativa de que, ó, nessa fase, velho, pote único, sorteio, todo mundo contra todo mundo. Só na quarta fase é que vai pegar esses 16 pote único e vai puxando, e vai puxando, e vai puxando. E aí tem essa questão, mas veja,
É muito complicada essa questão, né? Agora, os grandes clubes comeram, o famoso comeram arranhado. E detalhe, hoje ainda vai ter jogo, tá? O Botafogo da Paraíba, por exemplo, vendeu seu mano de campo, né? Vendeu a alma ao diabo e vai jogar com o Flamengo dia 2, por exemplo, no Castelão, né? No Maranhão, não vai jogar na Paraíba. Vendeu por 6 milhões de reais o seu mano de campo, mas o problema é deles, não é nosso. Hoje vai ter também Botafogo e Capital que é do Distrito Federal. Um jogo de primeira divisão, Ceará e Palmeiras no Castelão, o jogo é hoje, né? E amanhã você tem. Amanhã não, né? Na madrugada, você também vai ter aí Paysandu e Bahia, né? O Paysandu está muito mal das pernas, ganhou agora a Copa Verde, que ninguém sabe, ninguém viu para que serve, mas o Paysandu ganha esse negócio, e todo ano está na terceira fase da Copa do Brasil, né? Então, de novo, o Paysandu ganhou a Copa Verde, mais uma Copa Verde, né? E o confronto paulista, Nova Horizontino e Corinthians. Mas, voltando para o que nos cabe, Alessandro, o Fluminense, meu velho, foi um jogo assim, paupérrimo, né? O Fluminense foi me arrumar um gol na Bacia das Almas com o Keno, aquele mesmo que jogou no Santa Cruz, né? Que jogou no Fluminense, que jogou no Palmeiras. Eu queria tanto O gol de sorte e ouvir de um diretor assim. É jogador de quarta divisão, porque o Santa estava na quarta. velho, porque infelizmente ainda tem gente que pensa assim, né? Porque tem torcedor e diretor que pensa dessa maneira. Jogou no Santa Náutico, não presta para o esporte. Mas tem gente que não se lembra de Adriano, Daniel Paulista, Carlinhos Bala e tantos outros jogadores que passaram do lado de lá e jogaram muito bem no esporte. Dito isto, o jogo foi assim, o Aparecidense fez aquilo que ele cabia em latifúndio, né? O gol, por exemplo, foi aos 40 e quase no final do jogo, Quase no né? final. E quase basicamente praticamente no final, né? O Aparecidense ia para Goiânia, melhor dizendo, com um ótimo resultado, imagina, um 0-0 que dava a ele um empate, era pênalti, né? Ou seja, um, um, apesar de ter tido 25 finalizações, não foi a realidade do jogo, tá? Pode passar a impressão que o Fluminense amassou para a Aparecidense, mas assim, quando você vai analisar os números frios, você não teve isso, né? Então, assim, É a tal da história dos ataques, né? pois, 25 chutes, dos 25, 10 foram ao gol. Mas os colegas jornalistas do Sul estão dizendo, do Sudeste, melhor dizendo, estão dizendo que não reflete a fraquíssima composição que o Fluminense futebol fez. pobre. Foi pobre. E Germán Cano, Alessandro, ele saiu machucado, né? Eu creio que ele seja a dúvida para o jogo de sábado, né? Porque é um tempo muito curto, né? O jogo foi ontem, ele deve ser avaliado, né, fisicamente falando. Eu acho não, né? Segundo os médicos lá, Cano vai ser reavaliado hoje, quarta-feira, e ele pode desfocar o Fluminense, né? Ele saiu antes de 15 minutos do primeiro tempo, ele já saiu com dor no joelho, e joelho é complicado, né? Não é algo que é muscular, né? Ele deve passar por exames, né? Então, assim, Cano é um cara que faz gol, né? É um fazedor de gols, é um atacante que deve ter muita preocupação com ele, assim como foi quando jogou contra o Vasco, o argentino que é muito fazedor de gols, toda vez eu esqueço o nome dele, enfim, mas inclusive fez, né? Fez gol na gente, inclusive. Mas, por exemplo, Cano, por exemplo, para quem não sabe, é o artilheiro do futebol brasileiro na temporada, ele tem 14 gols, né? Ele é o artilheiro da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, né? Então, assim, é um cara que preocupa, né? Preocupa de que maneira? Infelizmente, a gente está sendo uma peneira. A gente leva gol de todo jeito e não faz, né? Então, assim, é uma preocupação. Por mais O que, grande, o tá na fase ruim, grande, mas, bicho, do jeito que a gente tá de defesa, velho, é preocupação demais. o grande contexto que eu acho dessa partida do Fluminense, nosso próximo adversário, e é por isso que a gente está falando do adversário, que eu posso extrair, é que o Fluminense, segundo as informações de todos os jornalistas que cobram o Fluminense, que eu entrei em contato, ele não sabe jogar com clubes que ficam numa retranca. O problema da Aparecidense é que é um time com poucos recursos humanos. Clube reativo, né, Alessandro? Hã? Clubes reativos, né? Reativos, correto. Que eu acho que o jogo de ontem não dá nem para dizer que foi reativo, tá? Mas assim, porque reativo propõe
estou aqui, mas eu vou em algum momento. A Aparecidense ficou propondo literalmente só porrada, levar porrada. E a gente está vendo os lances aí. Mas, por exemplo, seria interessante o Sport ir para o Rio de uma forma não como Aparecidense, mas reativa, não só porque joga fora de casa, mas como também a gente já tem essa informação de que o Fluminense tem problemas graves de produzir jogadas com um time que joga do meio de campo para trás e vai no contra-ataque. Então seria uma, não, Aníbal e galera, meus amigos, nossos amigos que estão no chat. Veja, Alessandro, seria uma. Agora, a gente tem que ser letal, né? O Sport, por Sim. exemplo, não pode perder chances feito o Carlos Alberto perdeu, um exemplo. Porque, veja bem, se você tiver uma chance na Série A, você tem que matar essa chance. Faça porque você vai levar. Porque, veja bem, na Série B, você perde uma chance contra Mirassol, por exemplo, ou contra o Guaratinguetá, você vai ter outra. Mas na Série A você não vai ter outra chance. O exemplo disso foi o jogo passado contra o Fortaleza. O Sport perdeu a chance que teve com o Carlos Alberto, você não teve outra. E por conta da péssima arbitragem, a gente não saiu com menos 3 pontos ali do Retiro. Mas se fosse o Brusque na ilha, você poderia ter outra chance para fazer um gol. Mas em Série A, amigo, você tem que matar. Por isso ele dizia, a bola pune. A bola pune. Agora, essa é a questão. Se a gente, por exemplo, nesse em cima, o Sport arruma um contra-ataque, pega a bola, Hereda toca, Zé Lucas, olha, bota para cima, passa em Pablo pega, faz um gol. 1-0 Sport é saber trabalhar essa bola. É saber trabalhar a jogada. Por quê? Primeiro, o Fluminense, não é que ele esteja em crise, não. O Fluminense vai jogar pela Libertadores, né? E outra coisa, né? O Fluminense vai para esse Super Mundial também, né, Alessandro? Ele está nesse Super Mundial. Então, talvez os olhos desses clubes todos aí. E assim, alguns clubes até pouparam jogadores. Mas assim, Aníbal, a gente está dia. Hoje é abril. 30. Então, vamos lá, maio. É um mês ainda. Um mês. A gente colocando um jogo por semana, são 4, mas tá tendo. Mas eu acho que o Fluminense joga pela Libertadores nessas semanas também, eu acho. A gente está tendo mais jogos do que o necessário, justamente por causa desse calendário. Né? Sim. Porque normalmente é um jogo por semana no Campeonato Brasileiro, não que seja regra. Então, eu não estou vendo que essa queda do Fluminense, porque começou o abissal, né? Com o Renato Gaúcho, mudança de técnico, naquele ponto porque, todo. Na verdade, Alessandro, só um parênteses, ele vai ter o Fluminense ele vai ter uma sucessão de jogos, porque, por exemplo, ele pega o Sport no Maracanã, aí vai viajar para Bolívia, São José, vai pegar o Morro. Depois da Bolívia, ele vai para Minas pegar o Atlético. Aí depois ele volta para casa, pega o Juventude. Depois ele vai para Caxias do Sul, vê a milhagem, é muita milha, viu? Depois ele vai para Goiânia e vai pegar a Aparecidense. Depois ele vem para pegar o Vasco. Ou seja, é uma tirada, tá ligado? Tipo assim, é nisso que eu tô querendo. Talvez a galera tenha poupado para esse jogo, pensando assim, ó, Aparecidense, velho, bota o time C que a gente resolve. Pode ser. A gente vai meter 3-0 no primeiro tempo, descansa os caras e vamos tirar a onda. E não foi bem assim, cara. Né? Porque assim, do outro lado tem também 11 caras, sacou? Então, foi-se o tempo que você ia jogar Sport em Recife, o Sport metia 8 nos anos 90. Acabou, velho, não tem mais isso. Não tem mais isso no futebol. Isso acabou, brother. Isso não tem mais, acabou. Então, assim, a gente, Sport, tem essa benécia de jogar uma vez por semana. Os caras não. Então, esse cansaço para eles pode ser que pese, pode ser não, vai pesar. Cano tá aí. Cano teve o joelho aí esquerdo lascado, provavelmente não vai jogar sábado contra o Sport. E essa maratona vai pesar para eles. E aí, o Sport não tem nada que ver com isso. Sinto muito. Entendeu? Que bote Everaldo, que bote outro. O Sport tem que aproveitar isso para si e ir para cima. Afinal de contas, tá na hora da primeira vitória. É na 7ª rodada? Que seja, meu velho. Tá na hora de vencer. Correto. Simbora, então. Falamos um pouquinho aqui do adversário, né? A gente sempre vai estar colocando esse papo em dia para que a gente vá acostumando com o que o adversário está fazendo, últimos jogos, pontos fracos, pontos fortes,
Graças a Deus tem muito mais pontos fracos para a gente explorar aí. O problema é que a gente não está com esses pontos fortes para poder fazer isso. Galera, tá faltando o like. Dá like aí pra gente. Estou vendo aqui agora.